Pessoal, então vamos começar aqui uma série de exercícios sobre movimento retilíneo uniforme. O primeiro aqui a gente vai começar a analisar esse gráfico da velocidade versus o tempo, né? Nós temos aqui no eixo Y as informações relativas à velocidade e no eixo X as informações relativas ao tempo. Então a gente pode obter várias informações desse gráfico. Algumas delas estão aqui, pede aqui embaixo, né? Pede aqui embaixo, né? Então a A pede o seguinte: o movimento é progressivo ou retrógrado? Bom, há duas formas de identificar se esse movimento é progressivo ou retrógrado. Uma é olhando o sinal, né? Se a velocidade é maior do que zero, o movimento é progressivo, né? Se a velocidade é maior do que zero, o movimento é progressivo. Se a velocidade é menor do que zero, ele é retrógrado. O gráfico me mostra que a velocidade é maior do que zero, né? Então esse movimento ele é progressivo, tá? Progressivo, pessoal. Porque a velocidade maior do que zero, tá? Pois V maior do que zero. Bom, mas há uma outra forma também de saber que ele é progressivo ou retrógrado, né? Vamos supor que você tivesse um gráfico assim, ó, da velocidade pelo tempo, tá? E mostrasse isso daqui, ó. Bom, não mostra valor nenhum, né? Nesse caso, né? Mas veja, quando o movimento ele é progressivo, quando a velocidade é maior do que zero, tá? Tu tens que a linha que representa a velocidade, ela vai estar acima do eixo do tempo, tá? Ela vai estar sempre acima, porque os valores desse ponto para cima são maiores do que zero. Já desse ponto aqui para baixo, os valores são menores do que zero, tá? Então, nesse caso aqui, esse gráfico, esse primeiro gráfico, ele é retrógrado, né? Porque certamente qualquer valor, não importa qual valor seja, aqui nesse ponto, vai ser uma velocidade menor do que zero. Mesmo não mostrando aqui que é menos 10 ou menos 20, não importa, tá? Então o gráfico não precisa necessariamente mostrar o valor. Apenas pela linha estando acima desse eixo, né? Se estiver acima desse eixo, né? Ou seja, aqui o movimento ele é progressivo, tá? Progressivo. Velocidade maior do que zero. Mas se ele estiver abaixo desse eixo no tempo aqui, tá? Vai ser um movimento retrógrado, tá? Retrógrado. Então, né, pessoal, não precisa ter valor ali para você identificar que o movimento é progressivo ou retrógrado, tá? Apenas observando a linha estando acima ou abaixo, dá para determinar. Bom, a segunda coisa que nós podemos dizer aqui, né, no gráfico, né, bom, podemos dizer o valor, se mostrar aqui, né, nesse caso a velocidade, a gente sabe que ela é uma velocidade constante e vale, né, uma velocidade aqui de 20 metros por segundo. Então esse móvel aqui, ele está percorrendo uma trajetória retilínea, né, no sentido positivo, porque o movimento é progressivo, né, e sempre a 20 metros por segundo. Na letra B, ele pede o deslocamento em tempo igual a 4 segundos. O professor não mostra nada aqui de tempo aqui no gráfico, né? Mas não importa, ó. Não importa. Se ele está dizendo para você que ele quer no tempo de 4 segundos, imagina, né? Aqui começa em 0, né? E aqui começa por você vai contando, vai fazendo aqui, né? 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que 4 segundos seja aqui, ó. Tá? Vamos imaginar que 4 segundos seja aqui. Você vai fechar aqui esse gráfico, né? Vai fechar ele aqui, tá? Então nesse ponto aqui que cruza, que encontra o gráfico lá, né? Então fechou, forma um retângulo. Tu já sabe que essa área aqui, ela vai me dar o deslocamento no tempo de 4 segundos. Calcular essa área aqui, vai me dar o ΔS, né? O deslocamento em 4 segundos, tá? E como é que eu calculo a área de um retângulo? É esse lado vezes esse lado. Ou seja, esse lado aqui é a medida da velocidade. E esse lado aqui é a medida do tempo, tá? Então, o meu ΔS em 4 segundos, né?
meu ΔS em 4 segundos, é esse lado aqui, que vale 20, né? 20, e esse lado aqui que vale 4. 4, ou seja, multiplicando isso vai dar 80. 80 o quê? Metros, né? Que a velocidade tem metros, então tu tens um ΔS aqui de 80 metros. Esse foi o deslocamento, tá? Isso aqui não é a posição inicial, nem a posição inicial. Foi o quanto ele se deslocou de uma posição para outra. Tá? O significado disso, né, pessoal, é que se ele estava aqui numa posição inicial, que eu não desconheço, tá? E for para uma posição em tempo de 4 segundos, ele percorreu, né? Ele percorreu 80 metros, tá? Esse ΔS aqui, esse deslocamento foi de 80 metros. Então tá respondido a B, né? Bom, vamos aqui para a C, tá? Vou fazer aqui embaixo a C, ó. O deslocamento no tempo de 6 segundos. Bom, nesse caso você vai imaginar que o tempo de 6 segundos ele vai estar mais ou menos aqui, né? Aqui seria 5, aqui seria 6. Vou fechar o gráfico aqui, né? Linha reta. Bom, aí aqui eu formo uma outra figura, um outro retângulo, né? E esse retângulo, ele tem esse lado aqui, né? Esse lado aqui e esse lado aqui, né? E esse novo lado aqui é o tempo, né? É o ΔT, é o novo ΔT. Ou seja, né? Esse novo ΔS no tempo de 6 segundos, né? Esse novo ΔS no tempo de 6 segundos é a velocidade, né? Esse lado aqui desse retângulo, né? Esse retângulo aqui tem esse lado que continua sendo 20, né? Continua sendo 20. E esse novo lado aqui que vale agora 6, né? De 0 a 6 vale 6. Ou seja, vale 120 metros, tá? Lembrando, né? Lembrando que ele agora no tempo de... Se eu pegasse esse meu desenho aqui, esse mesmo desenho aqui que eu usei antes, né? Agora, no tempo de 6 segundos, ele andou tudo isso aqui, né? Andou tudo isso daqui. Tá? Tudo isso aqui. É o novo deslocamento. Esse novo deslocamento aqui foi 120 metros. Respondi a D. Beleza. Pessoal, a letra D, né, é o deslocamento no intervalo de 4 a 6 segundos. Se eu tivesse feito o rascunho aqui, ó, né, veja, o que é o deslocamento entre 4 e 6 segundos, né? Esse deslocamento de 4, entre intervalo de 4 e de 6 segundos, é esse pedaço todo aqui, né, menos esse pedacinho, né? Ou seja, esse pedaço todo aqui, ó, vale 120, menos esse pedacinho aqui, que vale 80. Esse deslocamento aqui daqui até aqui vai me dar um deslocamento então de 40 metros, tá? Mas pessoal, vamos fazer de conta que a gente não tinha calculado a letra B e a letra C, né? Que não fosse possível diminuir 120 de 80 para achar esse deslocamento daqui até aqui, dessa forma. Vamos imaginar que da letra A a gente fosse para a letra D direto. Como é que eu calculo o deslocamento no intervalo de 4 a 6 segundos? Você tem que pensar o seguinte, né? Que a área do retângulo vai dar o deslocamento nesse intervalo. Então, que área que eu vou usar ali? Eu vou usar essa área, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, pessoal, a área, né? Ó, é entre 4, né? Entre 4 e 6 segundos, tá? É aqui até aqui, né? Então, eu tenho um retângulo aqui, ó. Essa área aqui, ó, ela vai me dar o deslocamento no intervalo de 4 a 6 segundos.
Então, para calcular o deslocamento no intervalo de 4 a 6 segundos, eu preciso simplesmente calcular a área desse novo retângulo, tá? Então, eu vou escrever assim, ó, o deslocamento, né, no intervalo de 4 e 6 segundos, tá? Esse lado aqui, né, que vale quanto? Vale esse mesmo lado aqui, né? Ou seja, 20, né? Daqui até aqui vale 20, não mudou nada, né? É a própria velocidade, que vale 20, né? E esse lado aqui, quanto que vale, ó? Para calcular a área desse retângulo, é esse lado vezes esse lado. Então, esse lado vale 20. E esse lado aqui de baixo, pessoal? De 4 para 6 vale quanto? Vale 2, né? Vale 2. De 4 para 6 aumentou 2. Então, tem que é 20, né? 20 vezes 2 vai dar 40 metros. Confirmando o que a gente tinha achado lá por dedução, né? Tá certo, pessoal? Se ficaram com dúvidas, assistam de novo, assistam com calma e vamos para o próximo.